Você sabia que dia 12 de abril tem eleição na Hungria? E você pode estar me perguntando agora, por que eu quero saber o que acontece lá no canto da Europa? A resposta curta é muita coisa, a longa é fica com a gente. A Hungria vai às urnas no dia 12 de abril em uma disputa que virou um teste global sobre até onde um líder consegue concentrar poder sem romper de vez com a democracia. E o resultado dessa votação pode dar pistas importantes sobre o que vem pela frente, não só na Europa, mas também em países como o Brasil. E é isso que a gente vai discutir aqui, nessa primeira edição do Mapa de Risco Internacional. E para esclarecer esse cenário eleitoral, tenho o prazer de receber aqui o analista político da Real Time Big Data, Bruno Soller. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, Marina. É um prazer estar contigo. Bom, a Hungria vai às urnas no dia 12 de abril e uma eleição que deixou de ser apenas local para ganhar um peso dentro e fora da Europa. No centro dessa disputa está o Viktor Orbán, o primeiro-ministro mais longevo da União Europeia, no poder há mais de uma década e que agora enfrenta o seu desafio mais competitivo em anos. Do outro lado surge Péter Medjár, que é um aliado que rompeu com o governo e tenta transformar a eleição em um referendo sobre corrupção, economia fraca e desgaste institucional. Pela primeira vez em muito tempo, existe uma dúvida real ali sobre a capacidade do Orbán de manter o controle do país. Mas para entender por que essa eleição importa tanto, é preciso olhar para o que aconteceu na Hungria ao longo dos últimos anos. O Orbán não apenas governou, ele redesenhou um sistema político. E esse movimento acabou colocando a Hungria na rota de colisão com a União Europeia. E, ao mesmo tempo, em que o Orbán foi se aproximando ali de lideranças nacionalistas e manteve uma relação mais ambígua com a Rússia, especialmente nesse contexto da guerra da Ucrânia. Agora, essa eleição passa a ter um peso que vai além das fronteiras húngaras. Para a direita radical europeia, é um teste de força. E para países como o Brasil, ajuda a entender como modelos políticos semelhantes e que concentram poder e tensionam instituições continuam ganhando espaço no cenário global. Bruno, para quem está de fora da política húngara, porque eu acho que essa eleição por que essa eleição chama tanta atenção? Por que a gente trouxe isso aqui, né? O que faz esse caso ser diferente de outras eleições europeias que passam quase despercebido aqui pelo Brasil? Olha, Marina, na verdade, são vários os fatores que trazem essa questão da Hungria ser um ponto de atenção hoje para o mundo, né? O primeiro deles é uma questão interna da União Europeia, né? A presença do Orbán como um dos mediadores ali dentro da União Europeia, dos conselheiros da União Europeia que tem poder de veto, tem feito com que muitos dos projetos dentro da comunidade sejam engavetados ou demorem muito aí para votação em função de sempre o Orbán utilizar desse instrumento que é o veto, né? Ele sempre Por exemplo, usa. ele utilizou disso para ajudas na Ucrânia, né? Que a União Europeia queria enviar e ele usou seu poder de veto. E ele usou o poder de veto, né? Acaba criando diversas situações, inclusive constrangedoras para os outros líderes da União Europeia, porque ele se aproximou demais do Vladimir Putin. Tem uma relação hoje muito próxima com o que, dentro da Europa, você tem uma grande disputa entre o Ocidente e a Europa, vamos dizer assim, a Europa ainda certa refém do que foi a União Soviética lá atrás, né? Mas o que é a Rússia hoje em dia, e principalmente a figura de Vladimir Putin. E ele é dessas forças que hoje se associam ao presidente russo. Isso já é um ponto, isso é um ponto importante. O segundo ponto importante, e daí vamos relembrar, é a relação que teve de proximidade de Jair Bolsonaro com Orbán, né? O Bolsonaro foi muito criticado durante o seu período como presidente da República por dizer que o Brasil tinha se isolado do cenário internacional. Mas com a Hungria não. Com a Hungria houve uma aproximação, principalmente por algumas afinidades ideológicas, ambos se colocavam como líderes de uma direita disruptiva que estaria enfrentando sistemas e etc. Ali na Hungria, a Hungria foi por muitos anos um país de domínio comunista, né? Então o Orbán foi uma resposta ao comunismo. Aqui no Brasil, o Bolsonaro era uma resposta ao petismo, né? Cada um dentro da sua, vamos dizer assim, do seu
quadrado no jogo, né? Mas que também resgatavam períodos de certa aura dos países. Aqui o Bolsonaro sempre buscava alguma referência ao período do regime militar. E lá o Orbán buscava sempre alguma referência ao Império Austro-Húngaro, né? A Hungria foi muito importante na Europa, e daí se a gente for voltar lá para o período das guerras, isso dá conversa para mais de metros, né? Mas a Hungria teve um papel fundamental, inclusive na Primeira Guerra Mundial, passa necessariamente pela questão do Império Austro-Húngaro. Então, e o Orbán ficava retomando esses símbolos como uma forma de mostrar uma Hungria forte para o mundo, essa coisa do nacionalismo muito forte, né? Então, esse é um segundo ponto, que é essa relação, esse paralelo que se é possível fazer com o Brasil. Do ponto de vista econômico, né, o Brasil e a Hungria tiveram nos últimos tempos até algum avanço na relação entre os países. E a Hungria é um país da Europa que compra produtos manufaturados brasileiros, né? O Brasil exporta muita commodity para a Europa, mas para a Hungria em especial a gente manda muito produto já manufaturado. Isso também é importante para a economia brasileira, porque já é um produto que tem mais ganho para o país, né? No frigir dos ovos. E o quarto ponto talvez seja a questão de que agora nós temos uma assinatura de um projeto Mercosul-União Europeia, de basicamente uma ideia de um livre comércio. Então, tudo o que acontece no sistema político europeu acaba impactando, de certa maneira, nessa relação econômica entre Brasil e os países membros da comunidade. E, no caso, como essa disputa húngara tem todo um ingrediente de pró-Europa ou anti-Europa, isso tem um peso fundamental para essa relação bilateral Brasil-Hungria. Acho importante a gente estabelecer aqui, a gente sempre ouve o nome, né? Viktor Orbán, Viktor Orbán. Quem é o Viktor Orbán? Como é que ele chega no poder? Aí, né, ele já passou uma primeira vez e agora está nesse segundo mandato, posso dizer assim, de 16 anos. O que explica o fato dele estar tanto tempo no comando do país? É interessante que o Viktor Orbán surge como basicamente um sujeito que se colocava contra aquele sistema comunista húngaro, né? A Hungria, depois da abertura, da queda do Muro de Berlim, vai fazendo uma transição muito lenta do comunismo até chegar no livre, vamos dizer assim, no livre comércio, né? E essa transição vai se passando primeiro por partidos de esquerda. Em determinado momento, lá no final dos 90, comecinho dos 2000, o Orbán surge. Ele surge como num primeiro mandato. E esse mandato do Orbán é um mandato que não agrada tanto. Ele é reprovado pela população, vamos dizer assim, tanto que ele não continua como primeiro-ministro. Você está falando em 1998. 98, né? Finalzinho da década de 90. Ele assume, fica 4 anos como primeiro-ministro. Nesses 4 anos, enfrenta uma série de dificuldades econômicas, nessa tentativa de abertura do país e tudo mais, vai passando por uma série de problemas, até que volta a esquerda a comandar a Hungria. E a esquerda fica por mais 2 mandatos seguidos no comando do país, e é um período de muito problema para a Hungria. A Hungria vai passando por uma dificuldade econômica muito grande, mas é neste período que a Hungria também adere à União Europeia, né? É o momento da entrada da União Europeia. E essa mudança vamos dizer assim, essa mudança de patamar da Hungria, quando ela entra para o bloco europeu, assim como outros países que fazem esse movimento, esses países que eram pequenas economias, são impulsionadas pela força da União Europeia. E daí vale a gente sempre citar o papel importante que a Angela Merkel teve nesse controle econômico, vamos dizer assim, da União Europeia, porque foi fundamental, inclusive para economias que estavam praticamente quebradas, como a Grécia, voltarem até algum respiro durante esse período. Então a Hungria entra para a União Europeia, muda de patamar, começa a receber um pouco do recurso europeu, né? Isso
incentiva o país a ter novos projetos de infraestrutura, principalmente. Acho que é o grande boom infraestrutural que a Hungria passa durante esse período. A Hungria tem uma tradição, inclusive as ferrovias, desde a época do comunismo, a readequação de toda essa malha ferroviária é feita com o processo da entrada na União Europeia. Então você tem um crescimento econômico interessante e, nesse momento, quando o país estava nessa entrada, mas ainda com dificuldades econômicas, surge a figura do Orbán como, de novo, olha, vamos dar mais uma chance para esse sujeito para vencer de novo a esquerda aqui no país. E ele vence, começa a implementar um programa nacionalista, relembrando todos aqueles símbolos que a gente estava dizendo. E esse movimento é engraçado porque ele aconteceu em quase todos os países que tinham essa influência da União Soviética, né? Você vê em quase todos eles esse mesmo movimento, então não é algo específico da Hungria, é uma questão da região, né? Tudo o que a gente chama hoje de buffer zone, talvez, ali estava nesse movimento no mesmo tempo. Movimento. Exatamente. Eu tive recentemente até uma viagem pessoal, eu tive na Albânia, e me chamou muita atenção porque a Albânia chegou a ser o país mais excluído do mundo, né? Na época do Enver Hoxha, o Enver Hoxha conseguiu a proeza de brigar com os Estados Unidos, com a Rússia e com a China. Então ele conseguiu ficar... A tríplice coroa. A tríplice coroa. Ele conseguiu aquilo e o país ficou fechado por muito tempo. Mas hoje parece até um crime você falar sobre esquerda ou comunismo no país em função do que foi esse período do Enver Hoxha. Hoje a Albânia, inclusive, é um turismo que tem sido crescente, né? Um turismo emergente na Europa, né? A Riviera albanesa agora tem crescido muito a parte de hotelaria e etc. Então todos esses países ali do leste europeu, né, basicamente, tiveram um crescimento com a aproximação com a União Europeia, alguns como membros da União Europeia e outros como, não associados, mas como com um relacionamento basicamente, vamos dizer assim, a Albânia não é membro da União Europeia, mas é alguém que tem um relacionamento talvez até mais efetivo do que a Hungria tem hoje, em função dos presidentes ou dos primeiros ministros que estão à frente do país, né? Mas o caso é que o Orbán se aproveita do recurso europeu, isso é um dado importante, isso ele não briga, né? Em momento algum ele briga, pelo contrário, ele briga para receber mais dinheiro da União Europeia, mas ele se aproveita desse momento para conseguir implementar uma agenda de reformas no país que faz com que ele vire um líder extremamente popular e esteja há 16 anos comandando o país, né? Quando a gente olha para trás, principalmente para o momento em que o Orbán se elegeu lá nos anos 90, e aí ele voltou para o poder em 2010, como é que a gente estava falando, que tipo de Hungria que era o país naquele momento e como esse contexto ajuda a entender o tipo de liderança que ele construiu ao longo desse caminho, né? A gente estava falando de ser contra do comunismo e que isso funcionou para diversos países, mas como é que era exatamente na Hungria? Olha, a Hungria até que foi um dos países que, vamos dizer, se a gente for pegar a média dos países que eram base ali da União Soviética, que tinham influência direta da União Soviética, a Hungria talvez seja um dos países que menos sofreu economicamente quando comparado com outros que passaram por problemas mais graves. Por exemplo, a Romênia, né? Pegar a Moldávia, países que sofreram realmente, a Albânia, que a gente estava dizendo agora há pouco. Que os reflexos vêm até hoje. Que os reflexos vêm até hoje. Quando você viaja para esses países, você percebe a dimensão é muito diferente. Por exemplo, você está na Hungria, você está em Budapeste e você está na Moldávia. Os países são muito diferentes, né? Muito. A Hungria conseguiu se manter ainda naquele formato um pouco imperial. Exato. E os outros países sofreram muito mais economicamente, né? Talvez esse passado imperial, essa coisa do Império Austro-Húngaro tenha sido, por mais que o comunismo tenha tido tivesse sido um fardo em algum momento para o país, mas essa força histórica talvez tenha sido uma base que não se perdeu, né? E isso, depois do final do comunismo, se resgatou alguns elementos desse Império Austro-Húngaro de alguma maneira, né? Mas também tem uma coisa, a Hungria tem uma capacidade, até principalmente a Hungria, a Polônia,
a própria Bulgária, vamos dizer, um pouco menos do que as duas, mas elas têm forças, inclusive naturais, uma produção muito forte de ferro, produção também essa área de siderurgia, mas também produção de açúcar de beterraba, por exemplo, uma coisa que tem um pouco na Hungria, tem muito na Ucrânia, né? A Ucrânia também vive muito disso. Então, esses países tinham alguma, vamos dizer assim, alguma saída econômica também. Não eram só sustentados pelo regime soviético. Eles tinham também capacidade de produção razoável e isso faz com que também a economia tivesse alguma chance de crescimento. E a Hungria, nesse momento, quando acaba ali o período soviético, a Hungria passa por uma recessão, é natural, né? Aquele momento de se reencontrar, o que vamos ser a partir de agora. Mas, vamos dizer assim, mesmo que patinando, o país consegue se manter razoavelmente bem. Você tem problemas gravíssimos de desemprego nessa época, um problema muito grave de desemprego, que o Orbán surfa nisso lá no final dos anos 90 com uma promessa de resgatar o emprego dos húngaros e etc. Isso o mundo inteiro passa, isso é uma coisa interessante, até o Brasil, né? A gente tem uma crise em 98 aqui, o governo Fernando Henrique, depois da reeleição do Fernando Henrique, 99, com a quebra, você tem a quebra do mundo emergente, vamos dizer assim, crise na Rússia, crise no México, crise na Argentina, todo esse mundo emergente entrando em colapso. Todos os países desse bloco emergente, que a Hungria também se colocava, sofrem efeitos nesse momento. A Hungria ainda muito em função da Rússia, né? A crise russa acaba impactando também bastante lá. Então essa crise do desemprego é um problema grave naquele final dos anos 90. O Orbán vem com a promessa de tentar resolver isso, não resolve, não foi uma coisa que não teve uma resposta pronta, e daí você tem a volta da esquerda, uma esquerda mais light, uma esquerda com medo de se associar ao comunismo, uma esquerda mais social-democrata, vamos dizer assim, e que também não consegue dar as respostas que a população deseja, mas que tem vamos dizer, o mérito de ter conseguido colocar a Hungria na União Europeia. A ida da Hungria para a União Europeia talvez seja o grande mérito desse período da esquerda no poder, que naquele momento se tinha muito medo do que poderia ser isso, né? A gente sai de um bloco, o bloco comunista do mundo, né? Bloco socialista, União Soviética, etc. De repente você tenta um caminho solo, esse caminho solo não avança. E daí você faz uma mudança tão drástica, indo para um outro lado, né? Se aliando com o Ocidente. Será que isso vai dar certo? Tem muita dúvida naquele momento, mas me parece que hoje os dados econômicos mostram que foi talvez a decisão mais acertada, né? E a Hungria cresce com isso, e o Orbán surfa depois nessa onda, mesmo ele ali naquele momento sendo um já desde aquele começo, né, sempre com muita crítica a esse bloco europeu, mas uma crítica que ainda não era de associação à Rússia. É interessante, né? Essa associação com Vladimir Putin se dá depois do poder. Parece que eles tinham um inimigo em comum, que era a União Europeia, não que eles eram amigos. Esse inimigo em comum fez com que eles se aproximassem. E hoje ele tem uma aproximação, inclusive, não só com a União Soviética, mas com a China e com os Estados Unidos. Com os Estados Unidos do Trump. Né? Com os Estados Unidos. Porque a gente vai para a mesma linha de raciocínio, né? E esse é o ponto. Eu queria agora avançar um pouco para o presente. O que mudou na Hungria depois de uma década de governo do Orbán, né? Quando a gente fala que ele construiu uma democracia iliberal, ele usa essa palavra. O que isso significa na prática? Para o funcionamento, por exemplo, das instituições, da justiça, da imprensa. Porque quando a gente está falando do Putin, principalmente desse alinhamento, a gente já sabe ao longo dos anos o que tudo isso produziu, né? Na Hungria é mais ou menos parecido o cenário? É parecido, você tem, por um longo período, uma entrega real para as pessoas de melhora de condição de vida, maior capacidade de poder de compra. Né? Isso é uma regra no mundo, né? Onde você começa, independentemente do modelo sistêmico que esteja no poder. Se as pessoas estão felizes, conseguindo ter poder de compra e a vida tem melhorado de certa maneira, há uma tendência de aprovação aos governos.
Por mais que você possa discutir, mas não é democracia, mas isso... Não, o que importa no final das contas é dinheiro no bolso. E isso boa parte da população húngara sentiu no momento em que o Orbán vira presidente, mas, de novo, muito em função da injeção de recursos da União Europeia. Isso a gente não pode deixar nunca de dizer, até porque isso também é reconhecido pelo próprio Orbán. Que o Orbán fala que a União Europeia traz tantos atrasos que ela tem que compensar financeiramente de certa maneira. Então ele também se aproveita dessa questão do recurso sempre quando ele pode falar. Mas o fato é, a vida das pessoas melhorou nesse período. E daí o Orbán começou a virar um certo ídolo. Né? O problema das idolatrias aí aos grandes líderes políticos. Né? E ele com um discurso muito firme, ele é um sujeito carismático, popular, que não tem medo de falar as coisas, enfrenta, tem posição firme, rememora a ideia da Hungria grande para o mundo, né? Não à toa alguns outros políticos da mesma cepa usam esses termos de grandeza para falarem do seu país, o Make America Great Again, do Trump, o Brasil acima de tudo, do Jair Bolsonaro, o Milei, o Viva a Liberdade e Viva a Pátria, né? Não vou usar o termo que ele usa no final, porque não é melhor, muito bonito. Não é muito politizado. Né? Não é muito politizado, mas essa coisa dos países fortes, os países nacionalmente empoderados. Né? E ele utiliza disso durante todo esse período. O problema é que esses modelos tendem a cansar. Né? 16 anos são 16 anos. Não é qualquer coisa. Né? Em 2 décadas, muita coisa acontece. A gente teve aqui no Brasil, lá atrás, o Estado Novo, de Getúlio Vargas, que talvez, se a gente pudesse fazer uma comparação com o que é o período Orbán, fosse a coisa mais próxima que o Brasil já viveu. Né? Foram 15 anos de Estado Novo, com nacionalismo, indústria nacional, o Brasil conversando com líderes do mundo não tão bem vistos para o mundo, né, como um todo, e a Hungria fazendo esse mesmo caminho. O problema é, a economia começou a patinar, o poder de compra começou a diminuir, e daí os escândalos começam a aparecer. Né? Você começa a ter uma crise de corrupção, sendo apontada por todos os adversários. Vamos dizer assim, essa estagnação de crescimento faz com que a ruptura se dê não pela esquerda, mas pela direita, ou seja, você fraciona o que é o governo Orbán. Né? Esse partido, que hoje é o partido que tem a chance de vitória contra o Orbán, é um partido que surge a partir do partido do Orbán. Então, vou situar as pessoas, claro, que a gente vai atropelar aqui. Então, é nesse cenário que você está falando de adversários que surge o nome que está mais competitivo até agora, quando a gente olha as pesquisas, que é o Péter Magyar. Por que ele representa essa ameaça real? Né? Porque ele veio exatamente de dentro do partido do Orbán, ele veio dessa ruptura, e o que pode acontecer aqui que não aconteceu em outras eleições, e quem é essa figura que pode mudar tudo? Então, o Péter Magyar era um líder político dentro da estrutura do Orbán, do Viktor Orbán, que começa a questionar os rumos da Hungria, principalmente na relação húngara com a União Europeia. Aí começa um tensionamento. Por quê? Uma percepção que se tem nessa direita húngara, essa direita da ruptura húngara, que é representada pelo Péter Magyar, é de que a Hungria, pela tensão total com a União Europeia, não aproveita tudo aquilo que a União Europeia poderia fornecer para a Hungria. Aproveita muito mal. Poderia crescer muito mais se tivesse uma interação mais forte com o bloco europeu. Essa é a crítica, começa por aí. A outra crítica é: nós estamos nos afastando do que é o mundo que avança. Nós estamos indo para um mundo que tem riscos
muito fortes de recessão, que é a aproximação com a Rússia. A Rússia, num momento em que guerra da Ucrânia, inúmeras sanções, diversas sanções internacionais feitas pelos Estados Unidos, principalmente, e também pela União Europeia, e esse alinhamento automático do Orbán com o Putin começa a gerar certo receio dessa direita que estava ali dentro do Orbán. O medo da guerra, né? O que isso aqui pode... Quem sabe daqui a pouco a gente está tão alinhado com essa turma daqui que está sendo vilipendiada pela Europa, vamos dizer assim, como diz o próprio Orbán, que a gente pode ser, daqui a pouco isso aqui pode cair para a Hungria também, né? Então um certo receio do que isso podia acontecer. Nesse momento surge uma ruptura dentro do partido. Eu vou colocar os nomes em português, né? Porque o nome húngaro ninguém merece, né? Mas a União Cívica, que é o partido do Orbán, tem uma fratura e surge um partido chamado Respeito e Liberdade. Duas palavras que comunicam muito com a direita no mundo, né? Mas Respeito e Liberdade. E o Peter Magyar vira o líder do Respeito e Liberdade. Em pouquíssimo tempo, o Respeito e Liberdade começa a virar uma força nacional. Porque se entende que o caminho para a Hungria não é pela esquerda. Ninguém quer olhar para aquilo que foi o passado. Existe um medo do que aquilo representou, um certo atraso que aquilo representou para o país. Mas o caminho é por uma direita mais equilibrada. Uma renovação dentro do próprio... Uma renovação dentro da direita. E daí começa uma guerra no país, né? Uma guerra do ponto de vista ideológico, porque a esquerda apresenta candidaturas, tem 3 candidatos hoje postos da esquerda, que não somam nada de intenção de voto, e o Peter Magyar começa a ser acusado de ser um agente infiltrado dessa esquerda. Essa palavra a gente ouviu muitas vezes, né? Interessantíssimo. Ele vira o agente europeu, né? E isso não é que vira no boca a boca, não, isso vira em propaganda oficial. O risco desses 16 anos de poder e de um aparelhamento que o Orbán cria no país é de que você tem hoje praticamente que toda a imprensa húngara nas mãos do governo Orbán. Muito parecido com o sistema feito pelo Putin na Rússia. Né? Você tem uma liberdade de expressão bastante limitada no país. Então isso faz com que a propaganda oficial seja muito disseminada. E começa esse trabalho, dizendo que ele é um aliado da União Europeia, e mais, e acho que agora é o que é o grande risco, que ele é um agente infiltrado do Zelensky. Isso, outdoors nas ruas sendo colocados, propaganda na TV aparecendo, jornalistas discutindo a influência da Ucrânia na Hungria, mostrando que o futuro, caso a Hungria venha a escolher por Magyar, você teria provavelmente até um risco de uma guerra com a Rússia. Tudo isso começa a ser disseminado como uma força de propaganda do governo Orbán. O Orbán faz uma reestruturação do sistema judiciário do país, que obviamente que o beneficia, e talvez o maior dos problemas hoje, que foi uma reestruturação eleitoral do país. Tem uma discussão que está sendo feita nos Estados Unidos hoje, que é em relação aos distritos eleitorais. Por quê? Só para o pessoal de casa entender. Na Hungria, vamos colocar aqui, vamos pensar que aqui, nós estamos gravando aqui no Itaim, na Vila Olímpia e Itaim. Vamos pensar que a Vila Olímpia e Itaim fossem um distrito. E eu e a Marina somos candidatos. A Marina, aqui tem 10 mil votos. A Marina faz 5.001 votos e eu faço 4.999 votos. Foi por dois votos, né, que ela vence. Todos os votos dessa região vão para a Marina. Então a gente está falando que é mais ou menos o sistema americano. Sistema para quem americano. Conhece um pouquinho aí. Basicamente.
The winner takes all, né? O vencedor ganha tudo. Ganha tudo, Tá. ganha tudo. O problema é, nessa divisão nova que o Orbán faz, ele reparte de uma tal maneira que a tendência do partido dele ganhar em pequenas porções, porque ele identifica que o grande voto dele está principalmente na zona rural do país hoje. Então ele divide de maneira que a zona rural vai sempre ter influência no voto de alguma zona urbana que ele sabia que teria dificuldade e poderia perder. Então você redesenha todo o sistema. Essa discussão também aconteceu nos Estados Unidos, acontece no Brasil quando a gente fala em voto distrital. Exato. Que apesar de muitos políticos defenderem, por exemplo, o Tarcísio é um defensor de voto distrital, você precisa recalcular muito bem para saber em que momento que essa mudança é feita. Ela pode ser interessante, existem defensores disso em todos os cantos, mas o importante é qual momento isso está sendo feito, né? Exatamente. Porque se ele for para privilegiar, para ganhar, dar vantagem para quem está no poder naquele momento, ou para quem quer entrar no poder, que está ali em vias de, talvez não seja tão interessante para a população, né? A Inglaterra passou um pouco por isso também, até quando estava naquele momento do referendo escocês, de saída, quiseram redesenhar um pouco dos distritos, porque tinham medo também em relação a isso, mas o fato é que o Orbán conseguiu fazer isso, né? Então, as pesquisas de opinião hoje, todas elas, apontam para uma vitória grande do Magyar. Só que essa vitória é nos votos absolutos. O medo é como que ela vai se dar nos distritos. Porque nos distritos você pode ter uma divisão que faça com que o Orbán continue no poder. O medo hoje, a grande discussão que se tem na Hungria é essa. Não se tem dúvida de que hoje o governo Orbán é minoritário do ponto de vista do apoio populacional quando a gente pega os 100% da população húngara. E o interessante também, quando a gente olha os 100% da população húngara e a gente olha as pesquisas, a gente vê o perfil desse eleitorado do Magyar, né? Ele é apoiado ali especialmente entre os jovens, né? A geração Z ali me parece que pode fazer a diferença nessa eleição. Uma pesquisa que saiu em março mostrou que 65% de apoio que ele tem de apoio do partido entre eleitores com menos de 30 anos. Enquanto o partido do Orbán ele preserva mais força entre os mais velhos ali. O que explica esse fato da oposição crescer entre os mais jovens, né? Isso indica uma mudança estrutural do país? Não tenha dúvida, Marina. São 16 anos, né? 16 anos de poder, o cansaço com o Orbán, né? Você repara que é uma população jovem, prioritariamente dos grandes centros urbanos. As grandes cidades húngaras são onde você tem a maior lavada hoje do Magyar em relação ao Orbán. Aonde que está justamente o voto do Orbán? É nos rincões do país, né? no interior e na população mais velha. Vamos trazer em paralelo para o Brasil um pouco do que o Lula tem sofrido. Sim. O voto do Lula é um voto hoje dos rincões do país e de uma população mais envelhecida. Porque também há cansaço com a figura de um líder que está há muitos anos no poder. Se a gente está falando que o Lula, desde 89, é candidato no Brasil, é a mesma relação que se tem com o Orbán, porque o Orbán ele ganha em 98, mas ele já é um agente político na Hungria desde o final da queda do Muro de Berlim, lá no início dos 90, 89, começo de 90. Ali você tem o fim da União Soviética. Então, desde esse período que o Orbán já está na política húngara também. Então, esse cansaço geracional, inclusive, é a explicação para o Magyar crescer. E tem uma coisa interessante, né? Porque Magyar tem uma raiz etimológica da palavra, que Magyarisk é húngaro, em húngaro. Vamos gastar aqui a origem do leste europeu, vamos gastar inteira. Você tem lugar de fala, né, para isso. Mas o fato é que até no nome o Magyar consegue trazer elementos do nacionalismo que o Orbán também defende. E ninguém quer uma ruptura com o nacionalismo, não é isso. Mas é talvez um redirecionamento desse nacionalismo. Né? Atualização? Uma atualização. É com quem eu estou aliado. Né? Eu quero estar aliado com um mundo que está progredindo, não com um mundo que está ficando para trás. Então esse é o medo. Né? Eu estar perto da Rússia hoje
nessa circunstância de guerra, de sanções, dá um certo receio. Enquanto quem injeta recursos no país é justamente a União Europeia. Então essa discussão pró-Europa faz com que os jovens estejam mais ativos na escolha do Peter Magyar. O que nos leva a ter uma ideia de que se a eleição correr em condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, a tendência é de uma vitória do Magyar. Não tenho dúvida, se fosse no sistema brasileiro de votos, estaria liquidado. São 24 pontos percentuais a última pesquisa apontando, e foi a pesquisa que mais acertou na última eleição, inclusive, a empresa que mais acertou na última eleição, apontando para isso. A gente, quando olha para essa questão dos distritos, é o que pode dar uma grande virada. E daí é o risco desses próximos 4 anos gerar uma turbulência de tal tamanho que faça com que o Orbán tenha um governo praticamente, vamos dizer assim, congelado. Congelado, com os próprios partidários do Orbán não deixando com que ele governe. Porque nesse sistema parlamentarista, o apoio do Congresso é fundamental. E por mais que ele ganhe dessa maneira como ele pode ganhar, a pressão popular pode ser tão grande que a gente já viu em vários lugares do mundo o cara ganhar, mas não levar. Né? Tem um governo que ele não consegue governar. Então esse é um risco real que se tem hoje na Hungria. Agora, olhando um pouco para fora, qual que é o nível de envolvimento da União Europeia nessa eleição? Porque a gente tem falado aqui que o bloco tem ali essa questão dos bloqueios, né, do veto que o Orbán produz. Então, o que está em jogo para o bloco, a dependendo de quem ganhar também? Olha, é interessantíssimo porque os grandes líderes da União Europeia, vamos colocar Alemanha, França, Inglaterra não mais, né, mas Alemanha, França, Itália, a própria Bélgica, Holanda, Espanha, todos eles, independentemente, você pega, por exemplo, a Itália mais à direita, hoje governada, a Espanha mais à esquerda, Portugal mais à direita, a Inglaterra não está mais, mas a França mais à esquerda, todos esses países que estão aí no bloco, quando eles olham para a Hungria, todos eles querem a derrota do Orbán, independentemente de ser mais à direita ou de ser mais à esquerda. Porque é contraproducente hoje a presença do Orbán no bloco. Porque o Orbán trava o bloco em muitas oportunidades. E às vezes em coisas banais. Que banais para a Hungria, talvez não tivesse nem tanta função para a Hungria, mas na disputa política, na disputa ideológica de ser contra o bloco, ele acaba muitas vezes utilizando o poder de veto e isso acaba interferindo diretamente o processo de votação no Conselho Europeu e tudo mais. Então, a União Europeia diz não se meter nas questões internas da Hungria, mas os líderes europeus tendem a apoiar o Magyar e o Orbán diz à torta e à direito que se perder foi por influência europeia. Então ele fica colocando está preparando um terreno ali para algo que ele está vendo que pode acontecer. O tempo inteiro o nosso amigo Magyar é um infiltrado de Bruxelas, é um infiltrado da União Europeia. Esse é o discurso. O discurso está pronto nesse sentido. E se for derrotado, de que houve manipulação, a União Europeia que conseguiu mexer aqui, temos que nos levantar contra todo o preparativo já para um discurso de não aceitar a derrota. Isso já está em todas as entrevistas, ele fala disso, que ele tem certeza da vitória, mas que se ela não ocorrer é porque teve influência europeia.
esse tópico, essas frases me lembraram vários outros líderes aqui, e eu vou olhar um pouco esse contexto desse eixo internacional um pouco mais amplo, porque o Orbán tem essa relação muito próxima com Vladimir Putin, que a gente tem dito, e também recebe apoios de outros líderes ali, chamado talvez uma direita radical europeia. Que tipo de articulação está acontecendo ali? Dá para falar em uma coordenação transnacional dessas alianças, dessas lideranças? Olha, existe muito apoiamento dessas lideranças. Eu não sei se eles teriam capacidade de ter uma influência tão grande num processo eleitoral ali para modificar o jogo, né? Mas que tem um alinhamento ideológico entre Trump, entre Putin, o próprio Xi Jinping tem interesse na continuidade do Orbán, para ele é interessante essa continuidade. E alguns outros líderes, vamos colocar, falam muito do primeiro-ministro indiano, como alguém que também gostaria do Orbán como primeiro-ministro. O próprio nosso vizinho aqui, Javier Milei, na Argentina, já declarou apoio pelo movimento internacional de direita ao primeiro-ministro húngaro. Então, existe um apoiamento, uma ideia de que ele, por ser um símbolo da direita mundial, não pode ser derrotado. É muito mais, talvez, pelo simbolismo do que 16 anos de poder, e ele, né, mostrando que é possível governar um país que foi comunista e enfrentar o multilateralismo europeu, tudo isso que são preceitos aí dessa direita que hoje tenta ser mais bilateral, que rejeita de todas as maneiras qualquer coisa que se aproxime da esquerda, apesar dessa incongruência de aproximações com Putin e com China, né, que não teria nenhum cabimento, mas... Na política, às vezes, tudo vale. Tudo vale, né, mas é a associação, talvez, pelas autocracias, aí, né, uma lógica meio de domínios absolutos. Né? Então, essas relações, talvez, o simbolismo da Hungria que traz essa vontade de apoiamento desses líderes. Mas eu não acredito que eles teriam capacidade de influenciar tanto no jogo interno. Né? Me parece que, do ponto de vista interno, a população hoje quer mudança. O fato é, se o jeito que está desenhado essa eleição, vai ser possível se fazer essa mudança. Acho que esse é a grande discussão que a gente tem que ter hoje em relação a essa eleição que está tão próxima aí de acontecer. Oi, desculpa interromper o seu episódio, mas eu vim aqui para deixar um recado muito rápido. O Research da XP preparou um relatório mostrando como o mercado reagiu em eleições passadas. Esse material mostra o impacto em bolsa, juros e câmbio ao longo dos últimos ciclos eleitorais. Se você quer entender o histórico para olhar o cenário atual com mais contexto, é só acessar o link da descrição ou apontar o celular para o QR Code na tela e baixar gratuitamente o relatório de eleições. Eu prometi que era rapidinho, agora você retoma o seu episódio. Bom, para a gente ir aqui para os nossos minutos finais, acho que tudo isso que a gente tem conversado conecta diretamente com o Brasil, né? O Orbán ele é frequentemente citado ali como referência para setores do bolsonarismo. Por que isso acontece? O que existe exatamente no modelo húngaro que inspira esses grupos? São alguns elementos básicos. Força nacional, né, o nacionalismo, o enfrentamento à esquerda, né, acho que isso, um discurso, de certa maneira, de uma economia liberal, né, apesar de toda essa discussão sobre blocos econômicos, que talvez fosse um dos grandes pontos do liberalismo no mundo, foi o multilateralismo. Né? A década de 90 mostrou isso. Né? Os chamados países neoliberais do início da década de 90 eram aqueles que estavam se associando, fazendo grandes movimentos liberais, mundo afora, de multilateralismo. Mas de um tempo para cá, o liberalismo tem rejeitado, ou esse neoliberalismo, né, essa nova forma de se ver o liberalismo no mundo, tem rejeitado os acordos multilaterais. Né? Mas eu acho que esses três elementos principais são os que fortalecem essa relação. Agora, o que é interessante, é que o mundo tem experimentado um certo recrudescimento, daí do ponto de vista do apoio popular, a esses perfis. Né? Você está tendo essa certa derrocada do Orbán na Hungria, que se ela não se der eleitoralmente, vai ser muito pelo regime do que pela vontade popular, parecido com o que o
Maduro conseguiu, de certa maneira, aqui na Venezuela, né? Ditadura, quando é de direita ou de esquerda, são muito parecidas, né? As formas como elas agem, né? Mas você está tendo um recrudescimento dessa direita mais, vamos dizer assim, mais radicalizada, não gosto de usar esse termo, não sei se é o termo correto, mas essa direita mais pura, vamos dizer assim, no mundo. Você tem essa queda do Orbán, você está experimentando, depois dessas reformas trabalhistas, um aumento da rejeição ao Javier Milei na Argentina. Um dado impressionante que foi o Cast assumiu a presidência do Chile em uma semana de assunção ao cargo, uma queda de 10 pontos de aprovação. Né? Claro, tem um gap aí da eleição para agora, mas é sintomático. E talvez o mais escabroso dos casos agora é essa aprovação do Trump nos Estados Unidos abaixo dos 35%, que é um índice pouco, às vezes, visto na história dos Estados Unidos. Há muito tempo que um presidente não chegava a níveis tão baixos de aprovação como ele tem chegado nesse momento. E tudo isso passa por uma única coisa: dinheiro no bolso da população. Nos Estados Unidos, o poder de compra do americano diminuto, caindo. Ele é eleito com a promessa de modificar aquilo que estava sendo o governo Biden e de fazer com que as pessoas voltassem a consumir, que o preço das coisas baixaria, e depois de tantas tarifas, guerras, só aumentou. Então, o poder de compra do americano diminuindo. A Argentina, com a reforma trabalhista, idem, né? Você tem uma classe média crescendo, se empoderando, mas uma classe mais baixa desesperada. Né? E na Hungria, o mesmo fenômeno. Então, todos esses três países se encontrando numa falta de resposta que esses governos da direita pura têm entregado. Um pouco do que aconteceu com o Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que termina o governo com uma dificuldade de renda das pessoas. Claro que você teve uma pandemia no meio do processo, que pode explicar muita coisa, mas que trouxe a desculpa perfeita para o Lula se apresentar como o homem que ia trazer a picanha e a cervejinha de volta. E que hoje é o problema do Lula, porque ela não chegou. Né? Então, populações com dificuldade de renda tendem a rejeitar seus governos. E esses governos da direita mundial estão com dificuldade em dar respostas à população. Agora, para finalizar, os finalmentes dos finalmentes, a gente está olhando para um cenário aqui que as pesquisas apontam uma derrota do Orbán, mas e se acontecer o contrário? E se o Orbán vencer no dia 12? Que sinal isso manda para a Europa e para o mundo? Isso legitima esse modelo de democracia mais concentrada ali num único grupo que não consegue nem criar sucessor, que não existe essa figura do sucessor, e também que quem tenta sair um pouquinho dali não consegue muito? Eu acho que vai ser um drama para a União Europeia, principalmente porque das grandes discussões que se tem no bloco é de que você precisa respeitar os processos democráticos para estar dentro desse bloco, porque não é um bloco só econômico, é um bloco político. Né? A União Europeia caminha para isso, fala-se muito em governança global da União Europeia. Então, nesse ponto, vai se criar um certo, ainda um pouco, certo não, que já tem esse um rechaço da União Europeia ao modelo Orbán, mas talvez isso aumente de certa maneira. Mas vai ser uma vitória da Rússia contra a União Europeia, por ter dentro do bloco europeu o agente dele, né? Se você tem um agente infiltrado de um lado, talvez você tenha um agente também, né? Do outro lado. Porque afinal, né? A Rússia sempre esteve envolvida ali em eleições de formas discretas e não tão discretas. Verdade, e, inclusive com acusações de ter participado da campanha nos Estados Unidos. Sem dúvida. Na campanha do Trump. Mas o fato é, você vai ter algum constrangimento para a União Europeia, não tenha dúvida. Agora, do ponto de vista interno da Hungria, ou o Orbán consegue se reabilitar de certa maneira,
né, depois dessa queda de aprovação que tem tido no governo, ou vai governar com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Eu imagino que ele aposta em uma reviravolta de injeção de recursos americanos, injeção de recursos russos, injeção de recursos chineses, para fazer um certo contraponto à União Europeia, já que ele é um vitorioso contra esse modelo que essas forças rechaçam, de certa maneira. Então, acho que ele aposta um pouco nisso, mas não sei se isso vai ser suficiente para fazer a mudança estrutural que se precisa, que é fazer o povo húngaro voltar a ter condições de vida adequadas e que façam com que eles estejam satisfeitos com o governo que tem. Se ele conseguir fazer isso, temos um risco de uma perpetuação ainda maior de poder. Né? Para quem aposta na democracia como uma forma de governo a mais legítima de todas, não é um bom exemplo. Mas para quem acha que cada país se autodetermina e que se for bom para a Hungria, que seja assim, o Orbán pode ser um caso de sucesso para essas pessoas. Em 30 segundos, porque alguém no Brasil precisa prestar atenção nas eleições da Hungria? Principalmente porque a gente está falando de alguém que tem elementos que se aproximam de alguns líderes brasileiros, seja em alguns casos do Lula, em alguns casos do Bolsonaro. A gente fala muito de nacionalismo, fala muito de instituições, e dentro de um bloco, que é um bloco que tem uma governança. Ou seja, nós aqui no Brasil também temos que estar vigilantes de todas as maneiras às nossas governanças internas, ao respeito às instituições, ao respeito num momento em que a gente está tendo as nossas instituições com tantos problemas, como o nosso Supremo Tribunal Federal, passando por sérias denúncias de corrupção, o nosso Congresso muito deslegitimado pela população, né? Mas que, de certa maneira, o Brasil, com todos os problemas que tem as instituições funcionando há algum tempo. Um país que passou por 2 impeachments em menos de 30 anos, consegue se manter vivo. E eu acho que a gente tem que olhar para exemplos no mundo, exemplos de aparente sucesso, mas que podem ser muito preocupantes para o futuro. E que o Brasil se espelhe nisso, para que a gente possa preservar a nossa democracia, para que não seja, que a gente não se adapte a um modelo que, se não fere num primeiro momento, pode ferir muito para o futuro. Acho que esse é talvez por isso a gente tem que estar muito de olho nessa eleição húngara. Bruno, muito obrigada por receber o nosso convite, estar aqui e fazer essa explicação majestosa do porquê que a gente precisa ficar de olho nas eleições da Hungria. Muito obrigada, as portas aqui sempre abertas para você. Obrigado, Marina, foi um prazer estar contigo, espero voltar outras vezes. Bom, o Mapa de Risco fica por aqui, mas a nossa missão continua. Toda sexta-feira você acompanha um novo episódio, sempre com um timaço de especialistas, para traduzir os movimentos da política e os impactos nos mercados. Sigam o Infomoney no YouTube e nos principais tocadores de podcast para não perder os próximos episódios que vão ao ar logo pela manhã para você começar o seu dia bem informado. Até o próximo Mapa de Risco.